Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o êxodo do cristão. Esse é o tema da nossa mensagem, pensando na celebração da ceia, chamando você a um compromisso com Deus, a um momento de reflexão, um momento de integridade, um momento de ver realmente a glória de Deus sobre nós. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paulo estava escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, e nós vamos ler essa palavra de Deus, vendo o que Paulo está nos ensinando. Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Hoje vocês estão vendo que eu estou aqui segurando o microfone, não é muito meu costume, eu vou depender em alguns momentos segurando esse negócio, tá? Mas nós vamos estar aí em Colossenses capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Paulo fala aos Colossenses, na primeira carta, Colossenses, escrevendo o primeiro capítulo, versículo 12, 13 e 14, Paulo diz assim para nós: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte de que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Vamos ler juntos, versículo 14, todo mundo bem bonito, vamos lá? Todos juntos. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu quero pensar por algum tempo com vocês que um dos momentos mais sublimes da história bíblica, aqui ela mostra o resgate do povo de Israel do cativeiro egípcio. Esse é um momento que, ao meu ver, é um momento dos mais belos, é um momento muito significativo para todos nós. Deus, então, ele escolheu um povo que sofria, e aquele povo sofria debaixo de um jugo de opressão de Faraó. Deus estava vendo o povo de Israel ali sofrendo aquele jugo debaixo da escravidão de Faraó, e Deus escolhe para ser um povo que lhe servisse. Então Deus chama aquele povo ali, e Deus vai mostrar para eles a importância, deles estarem servindo ao Senhor, experimentando todas as sortes de bênçãos advinda de uma relação com o próprio Pai, Deus. E aí nós vamos observar que a história da libertação do povo de Deus, ela foi vivida espiritualmente na pessoa de Cristo. Nós vimos ali que através do seu sacrifício, ao texto que nós vimos vai mostrar que através do sacrifício ele nos libertou do domínio do pecado. E agora nós vamos observar que a verdade que o seu sacrifício representou ali naquele momento foi Deus pagando o preço pela nossa libertação, ou seja, Deus nos remindo através do sangue do seu Filho. E aí nós vimos que é preciso que nós estejamos atentos. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no seu primeiro capítulo, no versículo 12, ele diz que os cristãos devem a sua gratidão ao Pai. Ele deve a sua gratidão ao Pai, pois foi Ele o agente que providenciou a nossa salvação. Foi Deus que providenciou a nossa salvação. Foi Deus que trouxe para nós o novo caminho, o caminho da verdade, o caminho que nos redime, o caminho que nos dá a liberdade para viver o novo tempo. E quando a Bíblia diz que quando nós éramos pecadores, nós vivíamos de modo inadequado. Nós vivíamos de um modo inadequado com a vontade de Deus. E aí, pelo sangue de Cristo, Deus nos fez idôneos. Ou seja, Deus nos fez herança dos santos em luz. É o que diz o versículo 12 do texto que nós lemos. E aí nós seguimos vendo alguns aspectos que nós precisamos observar. Primeiro, a herança só é otorgada após a morte. É interessante quando nós observamos esse contexto da herança sendo otorgada após a morte. A herança que recebemos foi consequência da morte de Cristo. E aí nós observamos isso, que como santo de Deus, nós então recebemos de Cristo uma nova vida. Uma vida que ilumina uma nova posição. E aí, a partir desse momento aqui, nós temos uma vida que passa a ser vivida, ou que deve ser vivida
com a vida de Deus em nós. E a partir de agora nós não vivemos mais na ignorância do pecado. A partir desse momento do texto, nós vamos viver na graça de Deus. O que Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. A luz do Evangelho de Deus aqui, traz ao coração dos santos, é que todos nós devemos brilhar. Mateus capítulo 5, versículo 16, ele mostra que nós devemos brilhar como luzeiros do mundo. Há uma música que diz assim: brilhe no meio do teu viver. Quando eu olho aqui, lá para 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, eu vejo que o cristão é a luz do mundo, a luz de Cristo aqui no mundo. Nós somos a luz do mundo. E nós precisamos viver essa luz. Paulo vai escrever aos 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo vai dizer que o Evangelho, ele resplandece através de nós. E quando nós vivemos a vida de Cristo, então nós vamos ter o êxodo espiritual. E a partir desse momento, nós vamos adentrar no texto propriamente dito. E a primeira coisa que eu observei aqui é o versículo 13. Ele diz que Deus nos libertou do domínio das trevas. O texto diz do império das trevas, ou seja, das mãos do diabo. Pense bem, siga comigo, porque eu quero que você raciocine observando esse contexto, para que nós possamos cear, imaginando aquele momento que Cristo foi lá na cruz para dar a nós a liberdade do pecado. Aí nesse contexto aqui, nós vamos entender que estar em trevas é o mesmo que estar destituído do entendimento de uma nova vida em Cristo. Aí Paulo, ele tem em mente aqui, quando ele escreve, aqueles que faziam das ordenanças humanas o seu único meio de julgar o comportamento dos seus irmãos. Aí Paulo vai escrever isso aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, no versículo 18, no versículo 20, Paulo vai mencionar isso e vai dizer que nós precisamos entender a nossa missão agora em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que havia uma falta do entendimento de Cristo para que o cristão fosse aperfeiçoado. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Quando eu olho para o versículo 20, ele vai dizer assim, e que o que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então ele quis aperfeiçoar. Paulo vai dizer, Jesus veio para aperfeiçoar o homem. Jesus veio para aperfeiçoar o meu relacionamento com o próprio Deus. E aí nós vamos ver que Deus abençoou quando Ele não permitiu que os nossos corações fossem contaminados com as trevas espirituais. Aí ele vai observar aqui, Paulo vai mencionar, e Paulo vai dizer que naquele momento que Cristo nos tirou do reino das trevas, Ele nos transportou para o reino de luz. E agora Paulo vai mostrar que nós vamos viver uma novidade de vida. E essa novidade de vida que Paulo vai trazer para nós é uma nova experiência de vida no poder do Espírito Santo. E só viverá esta nova vida quem deixa o Espírito Santo transformar o seu ser. Aí em Cristo a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. E aí quando ele observa aqui, eu vou ver Paulo vai continuar, aí Paulo lá em Mateus, aliás, o evangelista Mateus, no capítulo 5, no verso 26, verso 16, ele vai dizer que todos os discípulos de Cristo devem brilhar no meio das trevas. Lá em 1 João 1,5, ele vai dizer que o cristão deve brilhar como Cristo brilhou nas trevas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que quem está em Cristo tem um coração iluminado pela luz de Cristo. Aí eu parei para ver o que é essa luz de Cristo. Eu comecei a andar um pouquinho no contexto em que nós estávamos a pregar hoje à noite. Aí eu vi ali a vida de todo cristão. Nós sofremos, ou seja, um êxodo espiritual. Por quê? Deus Pai, Ele nos abençoou mudando a nossa situação de condenados para salvos. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer, mas vós sois geração eleita, o que mais que dirá?
sacerdócio real, tem mais? Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Aí ele diz, vocês que antes não eram povo, agora vocês são chamados para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo então vai reforçar esse momento dizendo, ele nos redimiu do poder das trevas. Pedro vai dizer, nós somos geração eleita. Mateus vai dizer, ide por todo mundo e pregue o evangelho, porque vocês são meus discípulos. E como discípulos, a igreja precisa viver a luz de Cristo. E aí nós entendemos isso. Em Cristo nós somos novas criaturas. Vivemos pelo poder da sua graça agindo em nós. Seguindo o texto, quando eu fui para o versículo 13 ainda de Colossenses capítulo 1, eu vi que Deus nos libertou do domínio das trevas. Aí nesse contexto aqui, estar em trevas é o mesmo que estar destituído do entendimento de uma nova vida. Estar em trevas é o mesmo que estar em pecado. E quem está em pecado não tem comunhão com Cristo. Às vezes nós estamos na igreja, somos crentes, entendemos a palavra de Deus, mas ainda não experimentamos viver a plenitude da palavra em nós. Às vezes nós estamos na igreja, mas ainda não experimentamos viver a ordenança de Cristo em nossa vida. Aí Paulo vai dizer isso em Colossenses, no versículo 8, no capítulo 2, no versículo 18, no versículo 20. Paulo vai dizer exatamente que quem tem a mente de Cristo é aqueles que fazem mudança no seu comportamento e na sua atitude. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia. A ceia é o momento de relembrar a morte de Jesus na cruz. A ceia é o momento de relembrar aquele momento em que Jesus tomou sobre si os meus pecados. E agora ele leva nos seus ombros. E aquele momento em que nós vamos lembrar que ele vai o caminho do Gólgota, ele não abre a boca, e lá na cruz ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós estamos livres do pecado, do domínio das trevas, então nós entendemos que o sofrimento de Jesus na cruz foi o sofrimento que veio para que eu tivesse vida e vida em abundante. João 10 diz o quê? Quem sabe decorar? João 10. O ladrão vem para, diga bem forte a igreja, juntamente com os bancos, com as lâmpadas, com o teto, com a camisa, com o terno. Diga bem alto aí, vai. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida eterna, João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Amém por isso? Você pode dizer bem alto, eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Diga aí. Eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Ele me comprou das trevas do pecado. Ele me redimiu. O sangue de Jesus me redimiu do poder das trevas. E é por isso que eu estou aqui, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Deus nos abençoou quando não permitiu que os nossos corações contaminassem-se com as trevas. Deus ele vai nos abençoar quando Ele não permite que nós estejamos envolvidos com o poder do diabo. Mas quando nós estamos envolvidos com o poder de Cristo, a Bíblia diz que nós brilhamos e brilhamos no meio das trevas. Eu estava observando o hino do cantor cristão, que eu mencionei agora há pouco, e ele diz assim, não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito amor, pois as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com todo amor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer,
brilha no meio do teu viver. Como crente, eu preciso brilhar no meio das trevas. Amém, igreja? Mas tem uma terceira coisa para nós pensarmos. Deus, ele nos transportou para o reino de Cristo. A parte C do versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses diz assim: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui nós observamos que a dissipação das trevas espirituais só ocorre quando nós estamos sobre o domínio do reino de Cristo. Após a libertação das trevas, Paulo, então, ele vai revelar que o Pai nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho. O Filho de Deus, o Senhor, que viveu e que é a luz do mundo, aquele que é a imagem do Deus invisível, conforme em Colossenses 1, versículo 15. Deus, a imagem do Deus invisível, ou seja, nós somos libertos do pecado. Você pode ver amém por isso? Amém. Liberto do pecado. Você que está na live pode também mencionar isso, dizendo aí que você é liberto do pecado em Cristo. Agora é preciso que nós entendamos a importância dessa liberdade do pecado. Nós somos colocados debaixo do governo de Cristo. É Ele que domina a minha vida, é Ele que predomina sobre o meu viver. E Paulo vai dizer isso aos Filipenses, quando Paulo escreve no capítulo 2, no versículo 10. Ou seja, nós somos libertos das trevas e fomos colocados debaixo do governo soberano de Cristo. Nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Aqui nós vamos entender que quando nós possuímos, ou seja, a luz que possuímos vem do reino de Cristo em nossos corações. E aí, uma vez que nós nos tornamos servos em Cristo, aí os nossos prazeres vão ser fazer a vontade de Deus. Aí eu vou ter prazer em servir ao Senhor. O salmista diz assim: entristeci-me quando me disseram, vamos servir ao Senhor na igreja. Não é isso que o salmista diz? Então ele diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Faça o som gravidade. Vamos lá de novo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que a palavra de Deus faz em nós. É isso que a Bíblia opera em nós. É a transformação da graça. E quando nós estamos vivendo o domínio do reino de Deus, nós temos alegria de servir ao Senhor, alegria de glorificá-lo, alegria de dizer, eis-me aqui, envia-me, alegria de dizer, Senhor, a tua força, a tua paz, a tua presença é a minha alegria. O salmista diz, alegrei, porque agora eu estou vivendo o reino de Cristo. Mas vem uma última coisa aqui no versículo 14, é que Deus nos transporta para o seu reino pelo sangue do seu Filho. Olha o que diz o versículo 14 de Colossenses capítulo 1, no qual temos a remissão dos nossos pecados. Temos a remissão. Para que nós pudéssemos estar no reino de Deus, Deus pagou um alto preço. Às vezes eu fico pensando no preço que Jesus pagou pela minha vida. Às vezes eu começo a pensar que o preço deveria liquidar o cativeiro do pecado. O pecado aqui é uma prisão para a alma do homem. Ele é o fator que inspirou a glória de Deus em nossas vidas. Romanos 3, 23 diz o quê? Quem sabe decorar? Romanos 3, 23. O salário, mas o dom é a vida. Vamos dizer juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A redenção, a libertação, o pecado pelo pagamento do sangue derramado por Cristo na cruz. E agora nós vamos observar que Cristo se apresentou santo, inculpável, irrepreensível diante do Pai. E Ele agora nos coloca, como diz o versículo 22 de Colossenses capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer assim para nós, agora porém os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte,
para apresentá-los perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus nos chamou em Cristo para que nós vivêssemos uma vida santa diante dele. Você pode dizer amém por isso? Amém. Uma vida inculpável. O nosso êxito foi conquistado pelo sangue de Jesus. Cara, eu começo a orar Jesus indo para a cruz. Na minha imaginação, aquela cena de Jesus caminhando rumo ao Calvário, Dona Vera, eu posso pensar naquele momento em que ele toma a cruz, ele coloca no ombro. Eu posso imaginar aquele momento em que ele vai seguindo o caminho, a multidão gritando. Eu posso imaginar aquele momento que Jesus é chicoteado, crucificado, que Jesus ele é escarnecido. Mas eu posso imaginar aquele momento em que ele não abria a boca, e mesmo no sofrimento humano, ele olhava para a multidão ao seu redor, e ele continuava amando a multidão, ele não arrependeu do que ele tinha vindo fazer. Ele veio pagar o preço pela minha vida. Ele veio pagar o preço para que eu tivesse liberdade do pecado no meio do mundo em que eu estava vivendo. Ele veio para me dar uma vida plena e completa. Ele veio para me trazer alegria. E Jesus então ele vai para o Calvário. E lá no Calvário ele vai ser crucificado. E enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele externava o seu grande amor. Aí eu posso imaginar o sangue dele derramando. Aqueles cravos pregados nos seus pulsos, não era no centro da mão, era nos pulsos. Aqueles pregos, imagino, mais ou menos esse tamanho, talvez bem grosso, semelhante ao meu dedo, e aquele prego talvez sem ponta, enferrujado. Aquele prego deveria doer demais. Quando eles batiam o martelo, aquele prego perfurando seus pulsos, eu imagino sangue expirando, e Jesus, ele naquele momento, ele sentia a dor do pecado que estava sobre ele, embora não tivesse pecado, mas agora todos os pecados estavam sobre ele, e agora ele naquela cruz, ele pregado, os pés cravados, não tinha mais força para respirar, e ele naquele momento de angústia, como homem, ele entende o grande amor de Deus, e ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda no meio da dor, no meio do sacrifício, no meio daquele momento, pagando pelo preço do pecado, ele vai dizer: perdoa-lhes, perdoa-lhes. Ali estava o meu pecado. Ali estava o teu pecado. Ali estavam os nossos pecados. Jesus vai dizer: Pai, eles não sabem falar. Perdoa. E a partir daquele momento, sem forças, como homem, ele expira. E a sua última palavra é: estar consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu paguei pelo pecado do Edivaldo daqui a 2000 anos, 2025 anos. Eu paguei pelo pecado da humanidade. Está consumado. O nosso êxito da vida cristã constitui em sair do cativeiro do pecado e não fazer a vontade da carne, mas fazer a vontade de Deus. É poder dizer, como o escritor sábio escreve, e ele diz: eis nesse sangue lavado com roupas que tão alvas são os pecadores remidos, que perante meu Deus nos estão alvos mais que a neve. É fazer com que nós possamos viver permanentemente em Cristo, não vivendo nas trevas, mas ignorando a força do pecado sobre nós e vivendo uma nova vida que Deus nos deu, porque foi Ele o único que abriu o caminho para o céu. É Ele o único que pode me garantir uma entrada nos céus. O hino de número 306 do cantor cristão, pedir ao André que ele possa projetar. Ele diz: foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir, nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz é rápido.
Nós vamos cantar esse cântico. E enquanto nós estivermos cantando esse hino do cantor cristão, eu queria que tu estivesse fazendo a tua oração. Eu queria que tu estivesse colocando a tua vida diante do altar do Senhor. E que tu estivesse dizendo para ti mesmo nesse momento: Senhor, tu abriste o caminho para o céu. Eu vou participar da ceia nessa noite, porque tu és o meu Salvador. Porque tu és o meu Senhor. Pois Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Pois Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz levar para o céu. Com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de morar no céu, esperança que Cristo tem. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus como a minha cruz, o caminho que ao céu conduz. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza ter, para o céu pela cruz irei. Pai querido, tu conheces cada pessoa que aqui está nessa noite. Tu conheces cada pessoa que está através da live te adorando, te servindo conosco. Tu sabes até onde chegará a mensagem da tua palavra pregada pelas tuas igrejas nesta noite, onde quer que elas estejam. Mas agora, de um modo especial, tu conheces cada um que adentrou esse culto. Tu sabes os nossos corações, o nosso desejo. E eu quero nesta noite, Senhor, entendendo o êxito da minha salvação, entendendo que o Senhor pagou um alto preço na cruz, entendendo que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me remir de todo pecado, eu quero, em nome de Jesus Cristo que morreu, o teu Filho, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar. Se houver, Senhor, alguma falha em nosso viver, nós queremos que o Senhor traga a nossa memória nesse momento. Que o Senhor traga à minha memória aquilo que eu preciso confessar a Ti nesta noite. Pois a Tua palavra manda examinar-me a mim mesmo. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que aqui está, que irá participar da ceia, possa, Senhor, imaginar, interpretar, raciocinar, analisar, aprofundar o seu relacionamento contigo e possa nessa noite dizer: eis-me aqui, Senhor. E diante de Ti possa sim celebrar este ato vicário de Cristo na cruz do Calvário, onde nós lembramos esta morte pelos nossos pecados, onde nós lembramos que Tu pagaste o alto preço
e que Tu nos redimiu do pecado, dando-nos a vida eterna e a vitória sobre a morte. Então, Senhor, derrama a Tua bênção sobre todos que aqui estão, e sobre os nossos irmãos através da live, e sobre a Tua igreja em toda a superfície da terra, para que esta igreja seja viva e atuante, e possa viver como uma verdadeira atalaia, uma verdadeira luz aqui no mundo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Ensina-nos a ser luz. Ensina-nos a andar como farol, como a ponte que liga todas as coisas, como farol que brilha à noite, que nós possamos ensinar as pessoas que Tu és o Senhor. Muito obrigado por esta mensagem proferida na Tua palavra. Obrigado por este culto e obrigado por este ato que realizaremos neste momento. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia nos fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus vai ensinar a igreja um momento, ele vai mandar os discípulos preparar o momento da ceia. E aquele momento seria aproximadamente um dos últimos momentos de Jesus na terra com os discípulos. Jesus ia para o céu, os discípulos ficariam na terra. Jesus ensinou para os discípulos todas as coisas, assim como Ele tem ensinado para nós como igreja, todos os dias e todas as horas. E Jesus então vai dizer para os discípulos: olha, eu vou ensiná-los a realizar a ceia, e este é o momento que vocês relembrarão a minha morte até que eu volte. Não há nenhum poder miraculoso nesses elementos que simbolizam onde nós realizaremos, onde nós estamos fazendo a ceia. Aqui está o pão. Esse pão, ele é feito de massa normal, tem água, tem sal, ele tem fermento, ele tem aqui o trigo. E não há nenhum poder miraculoso nisso aqui. É uma matéria qualquer. Não há poder miraculoso. Não há o poder da transubstanciação conforme a Igreja Católica apregou. Aqui ele vira matéria comum. Mas Jesus pega o pão e ele vai partir para os discípulos, e ele vai dizer: olha, isso daqui simboliza o meu corpo que é partido por vós. E vocês vão fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu volte. Depois que Jesus faz aquele momento ali com os discípulos, então ele vai pegar o cálice da nova aliança, e ele vai então abençoar, ele vai erguer aos céus, ele vai abençoar, ele vai dizer: aquele momento ali, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Não há nenhum poder de transubstanciação aqui, não é o sangue de Jesus, é uma memória, é um ato memorável. Jesus não disse aos discípulos: olha, isso aqui literalmente é meu sangue. Jesus disse: façam isso em memória. É o suco de uva que Jesus pega e dá aos discípulos. Não há poder de transubstanciação. Esse poder aqui é uma memória de Jesus. É o sangue dele que mais tarde vai ser derramado na cruz. E aí ele vai nos purificar de todo pecado. 1 João, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí era como se nós vivêssemos essa fonte, o sangue de Jesus Cristo jorrando constantemente sobre nós. Aquele momento que ele vai ali, olha, derramar o sangue lá na cruz, ele vai esvaziar-se a si mesmo, ele vai derramar tudo que ele tem, ele vai esvaziar a própria vida para me dar vida. Aí ele vai lá na fonte que é ele, a fonte da água viva, ele vai transbordar e derramar o seu sangue para purificar-me, e aí eu vou me tornar alvo e branquinho como esta água, porque o sangue de Jesus Cristo purificou o meu pecado. Você pode dizer amém por isso? Amém. É fantástico quando a gente olha isso. Não há nada mais importante do que olhar que Jesus me lavou.
E Ele me purificou. E aí nós vamos cantar uma canção aqui com os meninos. E enquanto nós estivermos cantando, eu vou te convidar para que você examine-se a ti mesmo. Se você é batizado por imersão, não importa qual igreja você é membro, mas se você estar aqui, é batizado por imersão, acredita que Jesus é o Senhor, confessou o seu pecado, analisou a ti mesmo, e você sente liberdade para estar adorando o Senhor na prática da ceia, você poderá celebrar conosco essa noite. E aí, enquanto os meninos estiverem cantando essa canção, você que sentir a liberdade diante do Senhor, depois de examinar a tua vida, se deixa o teu lugar, vem aqui, pega o pão, pega o cálice, volta para o teu lugar e aguarda para que nós possamos celebrar a ceia juntos nessa noite, servir ao Senhor. Enquanto eles cantam, você poderá deixar o seu lugar e assim celebrar com júbilo no Senhor, na alegria desse momento de lembrar da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário para nos remir de todo o pecado. Você quer cantar? Ele
Jesus, ele estava perto dos discípulos. Gente, esse é o momento mais fantástico da história da Bíblia para mim, para eu entender, para eu experimentar. Então eu experimento esse momento como sendo um momento único na minha vida. Cada vez que eu celebro a ceia, é como se fosse um momento único. Diante de uma mesa tão bonita, eu posso imaginar Jesus, lindo, perfeito, adorando a Deus. Aí ele tomou o pão, a Bíblia diz, ele tomou o pão, ele ergueu os céus, e ele deu graças, e ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. E todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. E aí depois de Jesus dar graças, ele repartiu entre os discípulos e disse: comei dele todos. Em memória de Jesus, meus irmãos, comamos juntos esse elemento que simboliza o corpo de Cristo partido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Comamos todos juntos. Aleluia. Depois de cear, ele tomou o cálice de nova aliança do seu sangue em uma das suas mãos, ergueu, e ele deu graças e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. E todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim, vocês anunciarão a minha morte, até que eu volte. Jesus então deu graças e ele repartiu entre os discípulos. Coisa fantástica. Nós estamos repetindo o que Jesus ensinou aos discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor, ele disse: tomem dele todos, examine-se e tomem dele todos. Em memória de Jesus, meus irmãos, juntos, tomemos esse elemento que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Em memória de Jesus, tomemos todos juntos. Repitamos juntos a oração modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos repetir a tua palavra. Muito obrigado porque podemos lembrar a tua morte na cruz. Muito obrigado porque podemos lembrar que tu venceste a morte lá no túmulo quando o Senhor ressuscitou. Nós queremos agradecer porque tu nos deste a tua vitória. E nessa noite, quando nós realizamos esse símbolo, essa ordenança do Senhor para a igreja, nós queremos que o Senhor nos ensine a viver na tua dependência. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz? Amém. Enquanto os meninos cantam, você pode dedicar, deixar o seu cálice aqui na bandeja, e logo depois nós estaremos encerrando o culto nessa noite, encerrando na igreja, para que nós possamos ir celebrar o nosso culto fora do santuário. Então vamos cantar mais essa canção desse momento.
Deus enviou seu Filho amado na cruz morrer, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo para estar, porque Ele vivo está, o amanhã eterno, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que o meu futuro e a vida vale a pena isso vivo está. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão. Antes de orar, quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do casal. Deus abençoe grandemente aos demais irmãos. Deus abençoe cada um que está aqui. A Rose e o Joel Girão, que foram responsáveis por essa bela mesa da celebração da ceia do Senhor. Deus os abençoe grandemente. O casal que se comprometeu com isso, que a glória do Senhor seja vista sobre cada um de nós. Vamos lá, encerrando o nosso culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre esse povo que aqui está, seja sobre a tua igreja em toda a superfície da terra, seja sobre a nossa nação, agora e para todos sempre. Amém e amém. A igreja diz amém. Dê um abraço ao irmão, diga que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê a paz.